Olá, pessoal! Hoje o Feed Terapia é quente. O tema do Story Terapia dessa terça foi sobre o uso de vibrador. E a pergunta que eu fiz foi: você acha que usar vibrador tem a ver com autoestima? Para começar, vibrador tem vários tipos, dá para usar de várias formas e eu entendo, enquanto educadora sexual, que é uma ferramenta de autoconhecimento, sim, especialmente porque nós mulheres, na nossa cultura, muitas vezes somos muito reprimidas, muito julgadas por causa do nosso comportamento sexual. Ou seja, quando a gente é pequena, adolescente, a gente é tratada e criada para não se expor tanto, para não mostrar que gosta, para não gostar que quer, ou seja, para não se expressar sexualmente de uma forma livre. E quando a gente cresce, começa a se relacionar sexualmente, e especialmente quando a gente casa ou quando a gente tem um relacionamento duradouro, estável, a gente é cobrada a ser uma mulher fogosa, entregue, de bem com a sua sexualidade. E de certa forma, se a gente considerar o modo como socialmente, culturalmente a gente foi criada, isso se torna incoerente. Ou seja, muitas mulheres têm dificuldade de viver uma sexualidade plena, livre, sem medo de ser julgada, ou até de entrar em contato com esse sentimento, com esse desejo, com essas sensações corporais e ter uma relação sexual saudável, seja ela homossexual, heterossexual, enfim, expressar a sua sexualidade no mundo. E aí, por que eu trouxe essa pergunta? Porque eu conheço muitas mulheres, tenho pacientes, amigas que usam vibrador, eu tenho vibrador desde os meus 28 anos de idade, quando eu entendi que eu precisava melhorar o meu autoconhecimento sexual, explorar mais o meu autoconhecimento em relação às minhas sensações sexuais e ao meu prazer. E aí, o que isso tem a ver com autoestima, dentro de tudo que eu venho estudando nessa área? Bom, na letra A, vamos lá nas respostas, né? 36,6% das pessoas consideram que sim, prazer sexual também é autoconhecimento. E eu concordo plenamente com isso. Tudo que tem a ver com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso psíquico, com o nosso emocional, tem a ver com o autoconhecimento. Afinal de contas, somos um conjunto, somos um todo, e o prazer sexual, o corpo, também tem a ver com isso, com autoconhecimento. Então, quanto mais a gente conhece e reconhece o nosso prazer sexual, as nossas sensações, o nosso corpo, as nossas possibilidades, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mais a gente se conhece e quanto mais autoconhecimento, mais autoestima. Afinal de contas, a gente ama mais quem a gente conhece. A letra B, 21,1% das pessoas responderam que não, que sexo não tem nada a ver com gostar de si. Eu acho que esse assunto tá mexendo até com a cachorrada, né, gente? Porque os cachorros do vizinho estão agitadíssimos aqui. Não sei se vocês estão ouvindo no som aqui do vídeo, mas enfim. Elas responderam que não, que sexo não tem nada a ver com gostar de si. Olha só, não dá pra dizer que essas pessoas estão erradas, porque cada um tem a sua maneira de pensar, mas é difícil separar a sexualidade com gostar de si, especialmente quando você é uma pessoa que resolveu ter uma vida sexualmente ativa. Claro que se a gente está falando aqui de, por exemplo, os padres, os religiosos que optam por uma vida celibatária, que não inclui atividade sexual, embora exista a sexualidade de qualquer forma e ela pode não se relacionar com alguém sexualmente, mas ela tem a sexualidade dentro dela, com ela, isso é físico, isso é orgânico, isso é, enfim, não dá para excluir essa funcionalidade do corpo, essa funcionalidade dos seres humanos, dos seres em geral, não só dos seres vivos, dos seres humanos, mas de qualquer ser vivo, né? Afinal de contas, fomos criados para reproduzir. Mas se você opta por não ter uma vida ativa, ainda assim você tem uma sexualidade a ser trabalhada. E se você faz isso consigo mesmo, eu acredito que tem a ver também com a construção do seu autoconhecimento e da sua autoestima. Mas quem acha que não, que sexo não tem nada a ver com gostar de si, dentro do seu contexto, dentro das suas crenças, isso pode fazer sentido sim. Eu até achei que teve mais respostas do que eu imaginava. 26,8% das pessoas responderam que a letra C, dizendo que depende das crenças e história de vida de cada um. Isso com certeza, porque
dependendo do que a pessoa aprendeu enquanto sexualidade, enquanto contato com o próprio corpo, nesse sentido da sensação e do prazer sexual, pode ser que ela não se conecte com essa questão do autoconhecimento e da sexualidade como uma coisa só, como autoestima, né? Resultando em autoestima. Especialmente quando a gente fala das pessoas, existem pessoas que excluem, né, a atividade sexual, a vida sexual de suas vidas, o contato, né? E aí isso provavelmente não vai fazer muito sentido. Mas ainda assim, acho difícil que uma pessoa consiga excluir 100% esse contato sexual. Pode ser que sim. Não faz parte do meu universo, mas não conheço ninguém que consiga ter excluído 100%. E por último, a letra D, 15,5% das pessoas responderam que só se o casal estiver de comum acordo. Bom, em princípio, quando eu falo do uso do vibrador, especialmente para as mulheres, e eu tô falando aqui com as mulheres, eu falo de algo pessoal. Se você puder compartilhar esse uso com seu parceiro, muito melhor, porque aí vai ser uma brincadeira, algo lúdico, algo mais prazeroso pro casal. Mas em princípio eu considero uma ferramenta de autoconhecimento e de, sim, autoestima, que colabora com a autoestima pessoal, exclusivo, é da mulher, é individual, digamos assim. E aí fica a critério dela compartilhar com o parceiro ou não. Sempre melhor se sim, mas se não for possível, tem homens que não gostam, que se sentem inseguros, que acham que não é necessário. Mas a gente precisa lembrar sempre, de novo, que a nossa cultura privilegia sexualmente muito mais os homens. Eles podem desde cedo se expressar, se tocar, falar sobre sexo, eles não são julgados como nós. Aliás, eles são estimulados, pelo contrário. E aí eu sempre fico pensando que essa matemática vai dar algum problema, né? A gente fica muito fácil perceber isso, porque, por exemplo, quando uma menina se expressa muito sexualmente, quando ela mostra que gosta de sexo, quando ela se aproxima dos meninos com esse interesse, em geral, ela é julgada e ela é xingada, digamos assim, ofendida com palavras que remetem justamente a isso. Infelizmente, a gente ainda usa muito, tanto nós mulheres quanto os homens, como expressões como vagabunda, puta, galinha, enfim, piranha, todos esses nomes horrorosos e que remetem a uma mulher que gosta de sexo, uma mulher que se expressa muito sexualmente. Mas isso não acontece com os homens, ou seja, eles podem e nós não. E eu sempre digo que se eles podem e nós não, eles vão transar bem, feliz e livremente com quem? Porque estamos falando aí de homens com desejo sexual muito aflorado e mulheres reprimidas. Vai dar merda em algum problema, em algum momento da vida, em algum momento da relação. É por isso que a gente vê tantos casamentos onde os homens querem o tempo todo, pode passar a maioria, né, gente? Sempre tem exceções e aqui a gente não quer generalizar. Mas, em geral, os homens sempre estão muito mais disponíveis para o ato sexual do que as mulheres. E isso é muito fácil de ser compreendido quando a gente olha o histórico da nossa cultura, da nossa sociedade e do modo como mulheres e homens são criados desde o momento em que nascem. Então, os pais já ficam apavorados aí com as meninas, já começa a repressão. Muitas vezes as mães também reprimem sexualmente e os meninos, em geral, não são reprimidos. Eu acho que vale a pena a reflexão. Vamos cuidar melhor dos nossos meninos e das nossas meninas para que ambos tenham uma vida sexual livre, autêntica, inteira, com uma conexão com a autoestima e, claro, com a capacidade de fazer escolha, que ninguém tá falando de sair se relacionando com todo mundo, de ser promíscuo, nada disso, porque isso deixa de ser saudável. Fazer escolhas saudáveis com consciência, mas com liberdade, tanto homens quanto mulheres. Essa era a minha dica de hoje. Se você se identificou e quiser experimentar, ainda não tiver um vibrador, eu recomendo. Tem vários tipos, eu fiz o curso de Tantra com o Rodrigo, eu já tinha antes de ser casada, mas quem quiser alguma dica sobre vibrador, é só me mandar uma mensagem no direct, no privado, que eu respondo, ou aqui mesmo no comentário, que a gente vai falar mais sobre isso, é sempre um assunto que vale a pena. Um grande beijo e até o próximo Story Terapia.